Na nossa série de entrevistas em homenagem ao centenário de Crateús, destaque para a voz feminina. A nossa convidada de hoje é Ana Clévia Guerreiro Lima, coordenadora-geral de regionalização de turismo do Ministério do Turismo, formada em pedagogia com mestrado em turismo pela Universidade Estadual do Ceará e graduando em Direito. Chegou em Brasília em 1997. Boa tarde, Ana Clévia. Boa tarde, Edmar. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Cunegundes. E a todos os ouvintes da Rádio Super Vale do Rio Poti. Estou super feliz de estar aqui hoje conversando com Edmar e com Marcelo e com Cunegundes e com todos que curtem e escutam a Rádio Vale do Rio Poti e participando desse programa que eu achei a ideia fantástica. É um prazer estar com vocês. Eu não nasci em Crateús, mas eu vim morar em Crateús pequenininha. Quer dizer, pequenininha eu continuo sendo, né? Porque eu sou muito baixinha para quem não me conhece. Mas sou filha de Antônio Lima Rodrigues, Generosa Guerreiro Martins. Meu pai continua morando em Crateús. Minha mãe mora comigo aqui em Brasília. E eu vivi por mais de 20 anos em Crateús. Até quando eu fui para Fortaleza para trabalhar, para assumir uma oportunidade no Sebrae. Mas eu quero falar um pouquinho da minha infância em Crateús, da minha adolescência, como foi estudar no Externato Nossa Senhora de Fátima. Foi a tua primeira escola? Foi. Minha mãe era professora, então minha mãe já tinha me iniciado no processo de alfabetização, mas foi a minha primeira escola, por assim dizer, formal. Minha primeira professora foi a Dona Aide, que é filha da Dona Delite, e eu fiz minha 4ª série, tive a oportunidade de ser aluna da Dona Delite, como tantas outras pessoas em Crateús. Eu tenho muito orgulho disso, porque é muito interessante minha história com a família Menezes Teixeira. Como eu disse, a Dona Aide foi minha primeira professora, a Dona Delite foi minha professora na 4ª série, e depois o Raimundinho, que é filho da Dona Delite, foi meu professor lá na Escola Técnica de Comércio Padre Juvencio. E depois a Luzia Neide, que também é filha da Dona Delite, foi minha professora no mestrado na UES em Fortaleza, e não só foi a minha professora, foi a minha orientadora no mestrado. Então são histórias muito interessantes. Depois do externato eu cheguei a estudar no Regina Pass, mas eu fui para a Escola Técnica de Comércio Padre Juvencio. Foi um período muito bom da vida, porque o Leônidas me indicou para fazer uma seleção para o Banco do Estado do Ceará, a qual eu tive a oportunidade de ser bem sucedida. Então, meu primeiro trabalho formal, que eu já trabalhava com minha mãe em casa, mas meu primeiro trabalho formal, por assim dizer, foi no Banco do Estado do Ceará, onde eu tive a grata satisfação de conhecer a Maria das Graças, que Crateús inteiro conhece como Gracinha, uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de aprender muito. Mas voltando um pouquinho para minha infância eu vivi na ilha, minha infância e minha adolescência, você sabe disso, Edmar, nós adolescentes tivemos a oportunidade de compartilhar do mesmo grupo de amigos, a gente se conhece há muitos anos, foi uma época maravilhosa, porque eu não sei se você recorda, minha casa ficava exatamente de frente ao estádio, e meu pai e minha mãe durante um período tiveram um comércio, então nos dias de jogos, aos domingos, quando tinham as famosas disputas entre o São Vicente e o Petróleo, a gente estava lá, né, trabalhando e tal. Também quando tinham eventos como shows e outros eventos como os bingos, que era um lugar, um espaço grande da cidade, era lá que as coisas aconteciam. Você concluiu o 2º grau em Crateús? Não só concluí o 2º grau em Crateús, eu concluí na Escola Técnica de Comércio Padre Juvencio, lá com Leônidas, como também eu fiz faculdade em Crateús. Na época eu não tinha condições de estudar em Fortaleza, né? Então eu fiz faculdade em Crateús, fiz faculdade de pedagogia e graças à minha faculdade eu consegui chegar até aqui. Como é importante você ter acesso à educação não só numa capital, mas em polos regionais, porque Crateús é uma cidade polo de uma região. E como foi importante isso? E depois eu recebi o convite para ser coordenadora do programa de turismo no estado do Ceará pelo Sebrae.
e fui para Fortaleza para assumir esse desafio. Isso em que ano? 99, em 1999. Eu me mudei para Fortaleza em 1999. Só para você ter uma ideia, eu recebi esse convite e queriam que eu me mudasse em uma semana. E eu negociei um prazo de 15 dias. Ou seja, num dia eu estava morando em Crateús, com a minha vidinha ali toda organizada, né, toda estruturada. E 15 dias depois eu estava morando em Fortaleza, assumindo um cargo que era o de coordenadora estadual do programa de turismo. E foi uma oportunidade profissional excelente. Como eu era coordenadora estadual, eu tinha que percorrer todo o estado, porque todas as ações de turismo no estado do Ceará estavam sob a minha responsabilidade. Nos escritórios regionais do SEBRAE sempre tem um técnico que responde pelo programa de turismo, mas no estado a última instância, a última responsabilidade em termos da atividade, a gente tinha que responder porque coordenava o programa no estado do Ceará. Então, eu já tinha tido a oportunidade de conhecer o estado viajando, porque eu fui presidente do distrito Léo L15, ou seja, do Léo, que é um movimento ligado à Lions Internacional, onde também eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, como o Dr. Osvaldo, como o Fernando, que é irmão do João, não sei se você conhece, uma pessoa fantástica, o Luizinho. O Léo e o Lions me possibilitaram todo esse conhecimento, porque o Léo ele é formado por grupo de jovens, mas ele tem um vínculo com o Lions que é formado por pessoas acima de 28 anos, que tem um grau de maturidade maior. Ana Clévia, foi por intermédio desse trabalho maravilhoso que você conseguiu realizar em Fortaleza que a trouxe aqui para Brasília, né? Pois é, por ser coordenadora estadual do programa do SEBRAE, eu me considero uma pessoa assim que sempre tive a sorte das pessoas olharem para mim e acreditarem no meu trabalho. O SEBRAE Nacional sempre reconheceu muito o meu trabalho, sempre valorizou muito. E por conta disso eu tive a oportunidade de acompanhar algumas missões, que aqui a gente chama de benchmark. Eu tive a oportunidade de ir à Espanha, a Chicago. E quando eu fui à Espanha, eu já conheci a Tânia Brizola, que era diretora do Ministério do Turismo, mas foi nessa ida à Espanha que eu tive a oportunidade de me aproximar muito mais da Tânia e do Ayrton. Na época, quando eu fui para a Espanha, nesse trabalho, o Ayrton ainda estava na Embratur, ele ainda não era o secretário nacional de políticas. Depois, o Ayrton foi seu secretário nacional de políticas no Ministério do Turismo e a Tânia era uma das diretoras da Secretaria Nacional de Políticas. E a Tânia nos convidou para vir para Brasília. Mas é interessante citar um fato que é muito importante na minha vida profissional, é que antes de eu vir para o Ministério, eu fui trabalhar na Secretaria de Turismo do Estado com Bismarck Maia, que é uma pessoa que eu gosto muito e respeito bastante. Uma pessoa extremamente inteligente, que hoje ainda é o secretário de Turismo no estado do Ceará. E eu estava com o Bismarck há pouco tempo lá na secretaria, quando a Tânia me chama para vir para o Ministério. E eu estava muito feliz, porque o Bismarck nos prestigiou muito. E nós viemos para Brasília assumir o desafio de liderar o programa de regionalização, que até hoje é a política, é o programa que é estruturante para o Ministério do Turismo. E a gente tem a honra e o prazer de coordenar o programa de regionalização. E hoje nós temos uma visão do Brasil turístico. Hoje a gente tem uma visão do Brasil, sabe, Edmar? Eu já tinha viajado muito, eu sempre gostei muito de viajar. Mas uma coisa é você viajar de férias, outra coisa é você viajar a trabalho. A percepção que você tem é outra. Então hoje eu sei como os estados respondem, quais são os estados que são mais organizados, quais aqueles que são mais fortes na atividade turística. É uma responsabilidade grande, mas eu te digo que é um desafio que nos dá muito prazer, muita satisfação. A responsabilidade é grande, mas nós sempre tivemos a oportunidade de formar boas equipes. Eu tenho hoje um adjunto, que é o Felipe, é uma figura fantástica, é uma pessoa aqui de Brasília. A gente tem outros membros da equipe, então a gente sempre teve a oportunidade de formar uma boa equipe. Eu sempre tive como filosofia que você nunca consegue fazer nada sozinho. Quando eu era do escritório regional de Crateús do SEBRAE, o Paulo Jorge, primeiro o Alci foi articulador, depois o Paulo Jorge, hoje tem o Luiz como articulador, a Eliane e a Maria Luísa, que são grandes amigas aí do SEBRAE em Crateús. Em Fortaleza nós também tivemos a possibilidade de formar uma boa equipe, aí a gente já teve a oportunidade de compor a equipe. E depois quando viemos aqui para Brasília também, a gente teve assim todo o apoio da Tânia e do Ayrton, todo o reconhecimento e todas as oportunidades que nós poderíamos ter tido. Então eu me considero assim uma pessoa realizada e feliz por
ter tantos nomes para citar e tantas pessoas a agradecer. Sempre tive na minha vida muitas pessoas que nos deram oportunidade, que acreditaram em mim, que acreditaram no meu trabalho. Hoje eu sei reconhecer cada coisa que a gente conquista. E quando eu digo que a gente conquista, eu não estou falando só de mim, mas eu estou falando de todas as pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conviver e que hoje eu reencontro e que muitas vezes também alcançaram sucesso, que estão ocupando funções que são decisivas. Enfim, isso nos dá muito prazer e satisfação. Aqui em Brasília tem muita gente, né, que conquistou o seu espaço, que veio de Crateús e que ocupou o seu espaço muito bem aqui, né? Temos muitas pessoas. Você é uma dessas pessoas e existem tantas outras que às vezes eu nem gosto de citar o nome, porque às vezes a gente acaba esquecendo uma pessoa ou outra. Mas quando a gente se encontra, existe aquela identidade, existe você mesmo. Nós passamos muito tempo sem nenhum contato e quando a gente se encontrou em Brasília foi como se nós estivéssemos nos encontrado há poucos dias em Crateús, adolescentes ali na ilha, né? Que é o nosso bairro. Depois eu fui morar em outros lugares, mas onde eu cresci foi na ilha. É isso que faz a vida valer a pena. São as amizades, as batalhas da vida, as conquistas e muitas vezes até os erros que a gente cometeu, mas que nos fortalecem no momento mais adiante. O próprio Marcelo, que é uma pessoa com quem eu sempre tive muita oportunidade de conviver, porque o Marcelo é muito amigo do Adriano, que é meu amigo também. Então, está falando hoje na Super Vale. Marcelo Chaves, né? O Marcelo Chaves, está falando hoje na Super Vale, me dá uma felicidade imensa, porque quando eu cheguei criança em Crateús só tinha uma rádio, né? E hoje mostra como a cidade se desenvolveu, como a cidade cresceu, como a cidade também evoluiu. E isso é muito importante. 15 de novembro, Crateús completa 100 anos de existência. O que representa o centenário de Crateús, Ana Clévia? Representa muita coisa, representa conquistas, tanto para as pessoas que já viveram em Crateús, Edmar, como para as pessoas que hoje ainda vivem em Crateús. Como eu te disse, quando eu era criança em Crateús não tinha uma universidade. Veja como Crateús evoluiu. Então, Crateús tem muitas conquistas a comemorar. Sua evolução na área educacional, sua evolução na área cultural, sua evolução na área do desenvolvimento do comércio, da área mais rural, da zona rural, com as suas lideranças. O Sertão dos Inhamuns e Crateús também sempre se destacou pelas suas lideranças, pelo fortalecimento dos seus sindicatos. Então, uma cidade que cresceu, uma cidade que ainda é muito jovem, para uma cidade 100 anos, é um tempo curtíssimo. É uma cidade que soube, ao longo da sua existência, aproveitar todas as suas potencialidades. É uma cidade que é hospitaleira e que sabe agasalhar, receber muito bem, não só trata bem os seus próprios filhos, mas é uma cidade que sabe acolher muito bem quem vem de fora. Então eu tenho muito orgulho de me dizer crateuense e tenho a imensa satisfação de estar participando dessa programação que é em homenagem ao centenário da cidade. Então, de coração, eu digo a todos que são crateuenses que eu amo Crateús e tenho a imensa felicidade de ter crescido nessa cidade. Crateús, muito obrigada. Eu te respeito, beijo a tua mão e digo que tenho a felicidade de fazer parte da tua história. Sua mensagem final. Agradecer a todos que fazem a Rádio Vale do Rio Poti, ao Marcelo, ao Cunegundes, a você, um amigo que nos convidou para fazer parte desse programa, uma pessoa inteligente e que ocupa um espaço de relevância aqui em Brasília. E a todos os ouvintes da Rádio Vale, aos meus pais, de quem eu tenho muito orgulho de ser filha, meu pai, o Antônio Lima Rodrigues, que deve estar seguramente nos ouvindo, a minha mãe, Generosa Guerreiro Martins, a minha irmã Daiane e todos os meus familiares, que eu ainda tenho muitos familiares em Independência e tenho familiares em Tamboril. A todos vocês, muito obrigada por fazerem parte da minha vida. Essa foi Ana Clévia Guerreiro Lima, coordenadora-geral de regionalização de turismo do Ministério do Turismo. Crateús, 100 anos de história e a Rádio Super Vale prestando sua homenagem. De Brasília, Edmar Soares.